Graça e paz. Como é que vocês estão? E vocês aí em casa? E vocês aí espalhados por este país e por este mundo? Como é que vocês estão? Como é que estão convivendo com o vírus chinês? Que tem mantido o mundo paralítico. Eu acho que nunca a história da humanidade passou por uma crise destas, com tanta fobia. Parece que a fobia multiplica mais do que piolho. É um negócio que vai entrando e vai passando pela cabeça e vai enchendo as pessoas de medo. Tantas mortes e falências e desânimo. Mas eu quero lembrar vocês que na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 18, ele diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. E aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Não é porque nós estamos com medo que a gente ainda não voltou a nos reunir aqui. Não é por paura, é por prudência, é por cautela. Nós não gostaríamos de saber que alguém foi contaminado num abraço ou numa proximidade aqui. A gente ainda está com esta cautela. Eu sei que alguns irmãos estão ansiosos, mais do que vocês, eu estou. Eu estou com tanta saudade, eu olho para aqui, eu fico olhando para aquelas carinhas, aqueles meus irmãos, eu gostaria de vê-los, eu gostaria de, pelo menos, chegar perto e dar uma cotovelada, né? um gesto de afeto. Mas nós temos que ter esta cautela. E nós vamos aí nos reunir essa semana para a gente conversar um pouco, ver como é que estão as coisas. Existe muita mentira neste campo, mas nós não vamos apostar nelas. Nós vamos ter critérios e vamos buscar do Senhor a orientação. Domingo passado eu falei sobre as lutas que nós temos aqui para a transmissão, para poder passar essas mensagens. O pastor Eric tem trabalhado bastante, o Hildo e todo o pessoal que está aqui nesses aparelhos. Nós estamos fazendo um investimento. Essa semana eu estive aqui e vi os cabos novos que estão sendo ligados, que é para facilitar, porque você sabe, cabo soldado não dá exército. Cabo soldado é um problema sério, tem que ser cabo capitão, né? Que é sem nenhuma solda, sem nenhuma emenda. E também nós estamos adquirindo outros aparelhos para que você receba aí na sua casa e nos vários locais uma imagem com mais adequação. Além de que a luta dessa turma das trevas é grande e tenta obstacular,
tenta criar impedimento. Há muitos anos, eu estava numa reunião onde uma pessoa representante daquela rádio que está lá no Quito, no Equador, HCJB, é uma rádio que está em cima do Equador. Ela está numa altura que o próprio terreno, a própria montanha, é uma torre. Ela foi para lá logo no início, pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, e depois as pessoas quiseram saber como é que eles descobriram que aquele é o melhor lugar do mundo para a transmissão, porque as ondas se propagam em todas as direções. E eles disseram que foi o Senhor que tinha mandado eles fazerem lá. Inclusive tinha como eles construíram aquela rádio lá, levando os aparelhos em mulas, porque não havia estradas. E ele estava contando que aquela rádio ela publicava as suas mensagens nas 3 ondas, fazendo 72 horas consecutivas, nas 3 ondas médias, longas e curtas. Mas o que eles mais gastavam era com os engenheiros para desobstacularizar aqueles impedimentos que os inimigos da cruz de Cristo colocavam para que as ondas não chegassem naquele país. Então os engenheiros tinham que estar trabalhando o tempo todo para poder fazer com que as ondas chegassem. Isto já faz mais de 20 anos que eu estive neste encontro. E de lá para cá as coisas mudaram muito, mas os inimigos continuam sendo os mesmos, tentando obstacular a mensagem do Evangelho. Eu queria que você estivesse orando, e aqueles que puderem contribuir, queremos agradecer também aqueles que já contribuíram para a gente comprar esse material, porque isso é caro, para que a gente possa ter esta divulgação com mais adequação. Agora nós vamos continuar nossa caminhada. Alguém disse assim: pastor Glênio, o senhor podia mudar o estilo e pregar algumas coisas pelo que nós estamos vivendo. A Bíblia é um livro atualíssimo. Onde você abrir, vai ser atual e vai ser sempre a mesma realidade falando a nós. Nós já vivemos aqui alguns meses numa toada, o Evangelho de João, que é o Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho que fala da globalidade da redenção para todos os povos. E temos caminhado. Periodicamente a gente faz alguma parada por causa de um dia especial, alguma coisa, mas sem quase interrupção. E nós estamos agora no capítulo 12, os versos 9 a 11. Evangelho de João 12, 9 a 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Nosso Pai, tudo que foi registrado na Tua Palavra, para o nosso ensino foi registrado, para que pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Nós te agradecemos, porque não foi João quem escreveu este Evangelho da sua cabeça.
mas foi o teu Espírito Santo quem revelou e quem manifestou aquilo que ele deveria escrever, para que esta palavra pudesse ser o chão para os nossos pés. Porque tu dizes que a tua palavra é o piso para que nós pisemos e não sejamos dominados por nenhuma iniquidade. Então vem falar conosco esta noite pela tua palavra e pelo teu Espírito, para que haja salvação, edificação e alegria em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estes 3 versículos, eles estão falando algumas coisas muito importantes a respeito de Lázaro. A revista The Lancet, uma das principais revistas de ciência do mundo, fez um estudo de casos de 96 mil pessoas usando hidroxicloroquina para combater o vírus da Covid e atestou que o remédio era ineficaz, além de causar muitas reações prejudiciais à saúde do ser humano. Mais de 100 cientistas e médicos que estudam esta área, especialistas no tratamento de doenças como esta, do mundo inteiro, se posicionaram contra esta publicação, mostrando que os seus erros de abordagem. E a revista acabou tirando o artigo do site, além de pedir desculpas e dizer que fará uma revisão. Uma das questões mais difíceis neste mundo é a ocultação dos dados, além da falsificação de algumas evidências. Ocultar dados ou negar evidências é uma das tramas do ser humano na face da terra. E agora nós estamos aqui diante de uma evidência. Um dos problemas que realmente o mundo tenta fazer é negar as evidências. Os políticos que comandam os países tentam se livrar de evidências. E o lamentável é que a ciência também entra nesse caminho. Ela que trabalha com evidências. Estes versículos, nós estamos diante de uma das evidências perigosas. Lázaro, uma testemunha viva de que a morte não tem a última palavra. Lázaro, um morto de 4 dias, agora está numa festa, numa ceia. Está vivo. O sinal da ressurreição de Lázaro foi o maior de todos os sinais que Jesus realizou no livro de João. E este sinal, ele causou um alvoroço que foi o responsável direto pela crucificação de Jesus. Foi este sinal aqui que levou aquelas autoridades a se rebelarem. De agora em diante não tem mais jeito. Provavelmente este encontro com a multidão dos judeus, ele se deu no dia seguinte
a ceia na casa de Simão leproso. Quando o Senhor teve a unção. Quer ver? Vamos ler outra vez o versículo 9. Versículo 9, capítulo 12 de João. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Soube a multidão que Jesus estava ali. Ali onde? Em Betânia. Onde? Na casa de Simão. Que Simão, o leproso, que deu um jantar, que deu uma ceia para o Senhor, talvez por gratidão, por aquilo que o Senhor tinha feito, que é possível que este homem tenha sido curado pelo Senhor. E também lá estava Lázaro, na casa de Simão, estava Marta, estava Maria. E nós vimos domingo passado que Maria realizou um culto no lar, ungindo Jesus. A Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Ela fica do outro lado do Monte das Oliveiras. E Jesus estava lá, a multidão veio naquele dia para ver a Jesus e ver Lázaro. Eles não queriam ver apenas a Jesus, mas também a Lázaro. Jerusalém é uma cidade murada desde os tempos de Davi, e naquela época ela comportava mais ou menos os números de habitantes, cerca de 25 mil habitantes. Não era uma cidade grande, mas na ocasião da Páscoa, mais de 100 mil pessoas normalmente vinham para aquela reunião. E a cidade ficava cheia, tanto dentro como nas cidades próximas, e em outros locais havia uma espécie de hotéis que recebiam, cabanas, que recebiam essas pessoas que vinham de fora. Possivelmente este ano a coisa esteja mais gente. Por que possivelmente? Porque este ano é o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano do jubileu. As datas são difíceis da gente conciliar, porque há um erro de datação na nossa era gregoriana. A data desse tempo, ela come 4 anos. Então, esse ano deve ser o ano 26 ou o ano 30 do nosso tempo. É exatamente o 30º jubileu da história de Israel. O que é o jubileu? A terra ficava trabalhando, se trabalhava na terra 6 anos, no 7º ano a terra entrava no descanso. É chamado o sábado da terra. E de cada 7 setes, ou 70 vezes 7, de cada 7 sete, nós tínhamos um jubileu. O ano 49 era um ano de descanso da terra, e o ano 50 era o ano de jubileu, quando todas as dívidas eram pagas, a terra que tinha ficado para outra pessoa era devolvida, todos os escravos eram alforriados, não havia mais escravatura, todo mundo era solto. E isto aconteceu cerca de 30 vezes até o ano aceitável do Senhor, como Lucas vai descrever isto. Então a cidade deveria estar abarrotada de gente, e veio um grupo para ver Jesus e ver a Lázaro.
essa multidão não só queria ver Jesus, mas também queria ver Lázaro. E isso é revelador. Jesus era o motivo de muita curiosidade. Agora Lázaro. Mas por quê? Por que Lázaro? Estes versículos nos dizem, como resultado do milagre que Jesus realizou, que Lázaro se tornou uma evidência da ressurreição. Os fariseus e os saduceus estavam, portanto, procurando destruir as evidências matando Lázaro. Eles antes queriam matar só Jesus. No capítulo 11, nós já tratamos isso aqui. O próprio Caifás disse, basta morrer um homem pelo povo. Mas agora eles queriam também matar Lázaro. Isso vai ter relação com você. Porque se você e eu formos cristãos, do mesmo modo como o mundo odiou Jesus, ele vai nos odiar. E você vai ser tido como massa de ser mártir. Como possível, se o mundo puder, ele vai matar você. Eles antes queriam só que Jesus morresse, mas agora querem que Lázaro morra. Mas por quê? Nós vamos dar uma olhadinha em Lucas, no capítulo 20, no verso 27. Lázaro se tornou uma evidência da ressurreição e os saduceus, que eram os principais do sinédrio, normalmente, o sumo sacerdote era um saduceu e eles não criam na ressurreição. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Eles diziam que não havia ressurreição. E agora tem um homem ressuscitado aqui. Esse homem aqui é um perigo para nós. E eles estavam no topo, porque apesar de Israel, apesar do povo judeu estar sob o governo romano, os romanos davam uma posição de liberdade para as autoridades judaicas. E essa turma, esses 71 que faziam parte do Sinédrio, era o Senado, eu já falei aqui de outras vezes, é como se fosse o Senado e o STF. Gente que está no topo, ganha muito, recebe muito, não tem problemas, pode virar as leis de cabeça para baixo, pode mudar os códigos. Não é diferente. E eles então começaram a ver que Lázaro era um perigo. Agora nós precisamos ver o que nós vamos aprender com essas evidências de Lázaro. O que Lázaro representa? Nós não temos uma palavra sequer deste pregador registrada na Bíblia. Nós não sabemos nada do que Lázaro falou. Mas ele começou a ser um motivo de incômodo. Lázaro é um pregador sem palavras. Aliás, eu quero colocar o título dessa mensagem como um sermão sem palavras. Ele não falou nada, mas ele incomodou muito. E ele testemunhou. Lázaro, eu gosto muito de uma frase de São Francisco, que é atribuída a São Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Porque é a vida. A palavra é como a casca da banana. Ela está só encobrindo,
você tira a casca e fica com a banana. A banana é a vida, é a realidade que nós somos. Nós somos a encarnação do Verbo que veio morar em nós. Se o Verbo um dia se encarnou no Jesus de Nazaré, ele agora vem habitar em nós. E Lázaro era uma expressão desta vida de Cristo. Lázaro era uma pregação sem palavras. O seu testemunho testemunhava de Jesus. Ele se tornou uma atração. Nós vamos olhar de novo o versículo 9. Por favor, Patrícia, de novo. Porque nós precisamos de Bíblia. Pode ler. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Não só para verem Jesus, mas também a Lázaro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você e para mim. Será que você e eu temos sido uma atração que demonstre o que Cristo fez em nossas vidas? Você e eu somos de fato uma isca que atrai os pecadores? Será que tem evidência de que Jesus passou por nossa existência? Porque eles não queriam ver apenas a Jesus, eles queriam ver também a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro trazia as marcas do poder de Jesus. Ao fazer essas perguntas, sei que você deve admitir que não é tão atraente no sentido sobre o qual eu estou falando. E você pode estar preocupado com isso. Não, mas eu não demonstro isto. Se você está, deixe-me apontar duas coisas que tornaram Lázaro atraente e mostrar como elas se aplicam a mim e a você. A primeira delas é que Lázaro tinha ressuscitado dentre os mortos, que Jesus havia passado pela vida de Lázaro e que ele trazia a vida de Jesus. Ele estava morto. Ele não tinha esperança de se recuperar. Ele estava morto, mas Jesus o ressuscitou. Eu também estava morto. Não morto fisicamente, não morto bios, mas eu estava morto espiritualmente. Como Lázaro estava morto, eu também estava morto. Vamos dar uma olhada em Efésios, no capítulo 2. Vamos ler o verso 1 e depois o verso 5 e 6. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele quem? Deus nos deu vida. Deus Pai nos deu vida. Ele vos deu vida. Que vida? A vida Zoe, a vida da vida de Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu não estava morto fisicamente. Eu tinha até uma boa saúde, diferente de hoje, que vai ficando velho, né? Eu tinha vida psicológica até animada. Não é isso, eu não estava morto como ser humano, eu estava morto como vida espiritual. E Ele me deu vida, Ele vos deu vida. Você crê nisto? Opa! E você aí, crê nisto? Agora veja os versículos 4. Pode começar no 4. Era 5 e 6, mas vamos começar no 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Agora você presta atenção no versículo 1. Vamos ver o versículo 1 de novo. Aqui ele diz, ele vos deu vida. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele diz, ele vos deu vida, porque os efésios, o povo de Éfeso, era gentio. Ele está mostrando que Deus é tanto dos gentios como dos judeus, tanto dos judeus como dos gentios. Ele era um judeu, então ele aqui diz assim, ele vos deu vida a vocês, da cidade de Éfeso. Ele vos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos vossos delitos e pecados. Mas quando ele chega no versículo 5, ele diz nós. Veja bem, olha só, versículo 5. E estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só, nos deu vida e diz, e pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça quando Ele nos deu vida. Eu estava morto, você estava ou não? Se você estava morto, Ele lhe deu vida. Primeira característica, significa ter sido vivificado por Jesus. Consequentemente, nós também podemos ser uma atração pela qual outros encontram Jesus se realmente formos regenerados por Ele. Se nós formos regenerados por Ele, nós somos uma atração, porque a vida de Cristo estará em nós. Havia no Brasil um pregador, um missionário inglês de origem judaica, Salomão Ginsberg. E ele andava por esse Brasil lá fora pregando. Lá no estado do Pernambuco, ele estava indo na sua mula e foi contratado para um jagunço para matá-lo. E o jagunço, todo aparamentado, com forma de jagunço mesmo, com aquelas armas todas, e se pôs num lugar para, quando ele passasse, matá-lo. Quando Salomão Ginsberg ia andando ali, o homem estava lá com a sua arma na mão, ele vira-se e diz assim, boa tarde, meu amigo, ou bom dia, meu amigo. Aquele homem afeito à matança foi profundamente tocado. E Salomão Ginsberg foi embora. À noite, uma reunião numa casa de irmãos lá na cidade. Ele estava pregando, o homem ficou à porta e chegou no final, dirigiu-se a Salomão Ginsberg e disse, por que o senhor me chamou de meu amigo? E ele disse, porque eu não tenho inimigos. E começou a falar de Jesus para aquele homem. E aquele jagunço conheceu o Senhor naquela noite e foi salvo pelo testemunho da vida de Jesus que estava em Salomão Ginsberg. E esse testemunho da vida de Jesus tem que estar na sua também, porque você estava morto nos seus delitos e pecados e o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos vivificados por Cristo. Outra maneira de dizer isto é dizer que não somos nós mais que vivemos. É Cristo que vive em nós. Portanto, nós somos uma atração. Nós somos uma atração. Jesus, Ele é manifesto através das nossas vidas. Jesus está em você? Jesus é sua vida? Você é uma pessoa completamente convertida? Caso contrário, eu só quero lembrar você que Pedro, o discípulo de Jesus, ele também teve uma experiência muito interessante.
Pedro, ele disse que se todos traíssem Jesus, ele jamais iria trair. Mas o cara pisou na bola. Vamos dar uma lidinha em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só, Pedro foi uma tragédia, Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro e restaurou Pedro e fez com que ele se tornasse um novo homem. Tanto é que quando ele vai falar de regeneração, ele se inclui depois da ressurreição, e nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 1, os versos 3 e 4. Capítulo 1 de 1 Pedro, versos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Significa que é possível que Pedro, antes, aquele que negou, não tivesse sido regenerado? Ele era só um seguidor de Jesus, como muitos seguiram a Jesus? Pode ser que ali houve uma experiência mais profunda depois da ressurreição do Senhor. E ele diz que ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição dentre os mortos. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que Jesus deu vida a Lázaro. A segunda coisa que notamos é que Lázaro estava com Jesus. Não está exatamente nesse texto, mas um pouquinho para trás, no capítulo 12, verso 2, nós vemos Lázaro com Jesus. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Com ele à mesa. E agora é a pergunta que a gente faz. Você tem comido com Jesus? Você tem estado com Jesus? Você tem se alimentado da palavra que é Jesus, com Jesus? Lázaro, além de ter sido vivificado por Jesus, ele estava com Jesus. Qual é a nossa principal refeição? É a palavra de Deus? É nos alimentar de Cristo, por Cristo e para Cristo? Lázaro estava naquele momento com Jesus. Quanto tempo eu invisto na comunhão com Jesus? Quanto tempo você investe? Como é a minha vida de comunhão com Jesus? Eu creio que esse aqui é um dos pontos mais importantes da vida cristã. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Paulo diz que Deus é fiel? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a quê? A comunhão de Jesus Cristo, de seu Filho
Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não só recebi a vida do Senhor Jesus, eu também tenho sido chamado para a comunhão com o Senhor Jesus. Aí, a nossa vida vai ter as escolhas. Eu vou saber fazer as escolhas naquilo que realmente é importante. Mas também Lázaro foi uma ameaça. Ele foi um motivo de atração, ele tinha comunhão com o Senhor, mas também ele é uma ameaça. Veja bem o versículo 10. Versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por quê? Outra característica que aprendemos sobre Lázaro nesse versículo, ele era uma ameaça para os incrédulos. Neste caso, os incrédulos eram os principais sacerdotes. Como nós vimos anteriormente, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles ficaram ameaçados politicamente. Os principais sacerdotes eram os governantes ricos e aristocratas do povo judeu. Eles não eram particularmente religiosos, mas tinham sucesso e tinham muitos privilégios. E estavam no topo da pirâmide social. Eles tinham muito poder e sentiam-se ameaçados com a possível insurreição. Os principais sacerdotes viam Jesus como o líder de uma possível rebelião e Lázaro era uma testemunha, uma evidência. A ressurreição de Lázaro inflamou, acima de tudo, essas pessoas, e então eles decidiram que Lázaro também era um fator político que precisava ser morto. Quem passa tempo suficiente com Jesus sempre se torna uma ameaça para os incrédulos, aqueles cujo principal interesse é manter sua própria posição ou o status quo. Isso não significa que os crentes se tornarão revolucionários no sentido político, pelo menos com violência, mas significa que eles se tornarão revolucionários em um sentido muito profundo, pois, por seus valores, serão um desafio ao conforto estabelecido e egoísta de meras autoridades políticas. Os cristãos sempre serão uma ameaça neste sentido, pelo menos na medida em que se tornam como Jesus. Lázaro era uma ameaça para os principais sacerdotes. Eu não tenho nenhuma posição política a respeito dos evangélicos, mas eles, de certo modo, eles têm sido uma ameaça, alguns deles, nesse sentido da política no Brasil, atualmente. Quem dera que fosse realmente uma turma bem maior. Outro dia eu fui a uma passeata, essa última agora, e tinha pouca gente. E alguém disse assim, mas o senhor foi naquele grupinho, só aquele pouco de gente? Eu digo, eu sou cidadão de 2 reinos. Eu sou cidadão da cidade celestial, mas eu ainda sou cidadão da cidade terrena. Eu sou cidadão da cidade da Nova Jerusalém, mas eu, enquanto estou aqui, ainda sou cidadão da cidade do homem. E, como cidadão, nós não podemos ser sem posição. E diante de tantas coisas avassaladoras que estão acontecendo, não sou nenhuma voz, mas a minha presença, como uma formiguinha, pode ser uma voz para algumas pessoas. O cristão é uma ameaça para os incrédulos.
Eles não podem viver da mesma maneira como o incrédulo vive. E eles eram uma ameaça para as suas crenças teológicas. Não só pela posição política deles, mas também pela crença teológica deles. Devemos lembrar que os principais sacerdotes eram todos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aqui estavam os saduceus querendo matar Lázaro, que é uma evidência da vida ressurreta dentre os mortos. Uma vez eu atendi um menino que tinha sido bastante vulgar neste mundo, tendo uma vida perversa, uma vida de muita carnalidade, drogas, e ele foi convertido realmente. E a família dele começou a persegui-lo. E ele me procurou e disse assim: Pastor Glênio, antes, quando eu chegava bêbado em casa, e eu chegava drogado em casa, minha mãe colocava na cama, me dava banho, me arrumava, botava pijama, dava um café quente. Agora, quando eu vou para a reunião de oração, e quando eu chego, e eu nunca chego além da meia-noite, eu chegava de madrugada antes, quando eu chego, eu tenho uma bronca, eu tenho uma perseguição. O que é isto, pastor Glênio? Eu disse: isso é a vida de Cristo na sua vida. Ela causa incômodo, mesmo dos pais, mesmo dos parentes mais queridos. Eles preferem ver você como um drogado do que ver você como um filho de Deus restaurado. Isto é a grande causa. Lázaro se tornou um problema. Estes homens foram ameaçados politicamente e foram ameaçados teologicamente. Portanto, a menos que eles pudessem tomar uma ação definitiva, o seu poder e a sua influência estariam em grande perigo. Havia apenas um curso para eles seguirem. Como eles não acreditavam em Jesus, a única coisa que eles podiam fazer era procurar eliminar Lázaro. Você e eu, nós, nos tornamos ameaça para alguém por causa do nosso testemunho? Eu não estou falando de provocação. E tem gente que é um perigo por causa da provocação, fica provocando os outros. Por causa do testemunho. Se você tiver um testemunho, você saberá em breve, pois é provável que você seja uma ameaça. Sua vida desafia alguém através do seu caráter cristão? Então prepare-se para ser difamado. O seu testemunho, com sua lógica clara e uma experiência impecável, atinge o coração daqueles que o ouvem? Então seja preparado para ser chamado de tolo por seu testemunho. O seu amor pelos perdidos expõe, como deve, o grande ódio e egoísmo do mundo ao seu redor? Então esteja preparado para ser odiado e até cuspido por amor de Jesus. Isso diz Montgomery Boyce. Não fique iludido sobre o que significa realmente seguir a Jesus, pois o próprio Jesus não permitiu que ninguém o enganasse com este assunto. Ele disse aos seus discípulos que segui-lo significava uma cruz. Como alguém disse, ele nunca escondeu suas cicatrizes para ganhar discípulos. Ele nunca escondeu que nós passaríamos por tribulações neste mundo. Por outro lado, você pode saber que está com ele em seu sofrimento e ser identificado com ele e permitir que ele traga glória através de você
ao seu próprio nome. Lázaro também foi uma bênção para muitos. Vamos ler o versículo 11? Este é o quarto ponto da nossa mensagem e é o final. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. E agora, há uma coisa final que nós aprendemos com Lázaro nesse versículo. Acima de tudo, ele era um testemunho vivo para muitos. Ele foi uma bênção. Muitos creram em Jesus por causa de Lázaro. Aqui estava um homem tão vivo por causa de Jesus e tão identificado com ele no discipulado, que outros creram em Jesus apenas por causa dele. Não teve palavra, não teve discurso, mas tinha as evidências da vida de Jesus. A aplicação é óbvia. Alguém já creu em Jesus por sua causa? Por minha causa? Um dia desses eu estava pedindo a Deus assim: Senhor, não deixa eu chegar no céu com mãos vazias. Me dá vidas. Me dá experiências. Eu quero ouvir de alguém que chegou ao conhecimento da verdade pela minha pregação e pela minha vida. Eu recebi naquela semana uma carta de uma pessoa de Fortaleza, contando da sua experiência e de como ela tinha chegado ao Senhor. Eu disse: Senhor, obrigado. Obrigado. Me dá essa oportunidade de trazer outras pessoas. Por causa dele, muitos creram em Jesus. Lázaro foi um sermão sem palavras. Lázaro significa a quem Deus ajuda. Esse é o significado do nome dele. E Deus agiu e ajudou em sua vida para que ele fosse uma atração para revelar a Cristo. Um exemplo de comunhão com Jesus, uma ameaça aos incrédulos e uma bênção para muitos. Agora nós precisamos nos avaliar, você e eu. Nós somos como Lázaro? O Lázaro ressuscitado, não como o Lázaro morto. Nós somos como Lázaro? Nós expressamos de fato os sinais da morte e da ressurreição de Cristo como o milagre de Cristo em nossas vidas? Porque Jesus, quando morreu, ele não morreu sozinho, não. Ali naquela cruz tinha mais gente. Quem? Joe? Eu estava lá. E você? Eu creio nessa atração de Jesus e eu creio que eu estava naquela cruz com ele. Fica evidente para todos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo de verdade e que Cristo vive em nós. Não há nenhuma palavra dele que tenha sido registrada na Bíblia, mas a sua vida foi um grande sermão. Foi um sermão vivo. E a minha? E a sua? Que os outros vejam Cristo em nós. Que haja evidência de Cristo em nós, e não somente num estilo de religião de saduceu, de fariseu, mas a manifestação da vida de Cristo. Esse é o ponto crucial. Somos de fato uma atração? Somos de fato um exemplo de comunhão? Somos uma ameaça aos incrédulos? E somos uma bênção para muitos? Que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, nos torne mensageiros do Evangelho. E, se necessário, que usemos palavras para a glória dele. Amém? A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.
bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.